Horas 6 minutos, programa Alô Cidade, Rádio 106 FM. Atenção, Palmas de Monte Alto. Atenção, galera de Palmas de Monte Alto, meu povo de Palmas de Monte Alto, não só da sede, mas também da zona rural. Todo mundo que me ouve, né? O pessoal lá do Espraiado, o pessoal do Buquém, o pessoal do Mari, o pessoal do Cisnande, o pessoal de Mata Verde, o pessoal de Baixo do Augusto, Barra do Riacho, o pessoal de Mangueiras, Olaria, Café Sem Troco. Meu amigo, eu conheço a região toda lá, aqui eu já rodei ali, conheço todo mundo ali e tal. E os nomes das regiões que eu não citei, me perdoe, porque não dá pra falar todo mundo. Eu tô recebendo aqui hoje, mais uma vez, o ex-candidato a prefeito de Palmas de Monte Alto, João Pedro, jovem João Pedro, que eu falava no início do programa, que é, sem dúvida nenhuma, a renovação da política de Palmas de Monte Alto, e precisa ter essa renovação, né? E são assim todas as atividades, todas as áreas. Nós precisamos renovar. Pessoas que chegam com ideias novas, com projetos novos. Não que os que passaram devem ser descartados. A gente tem que aproveitar a experiência deles e juntar com a vitalidade e com o dinamismo da juventude. Isso para mim, é fundamental e ajuda muito os municípios a se desenvolverem. E João Pedro está aqui para conversar conosco agora, porque teve o congresso do PSB, o partido do qual ele faz parte, na última terça-feira, quarta-feira. Inclusive ele me convidou, mas eu tinha um compromisso, não pude estar presente. João, bom dia, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Guanabi, a região de Guanabi, Palmas de Monte Alto está te ouvindo nesse momento. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Clóvis, bom dia, Arles. Bom dia a todos os ouvintes aqui da 106 FM, do Alô Cidade. Bom dia ao pessoal de Guanabi, da região, mas especialmente aqui da minha querida Palmas de Monte Alto, todo mundo que está acompanhando aí, principalmente no interior do nosso município, que eu sei que a audiência é muito grande aqui no programa do senhor. Ele me chama de senhor, mas tá bom. É o costume, é o respeito. É o costume. Eu fui criado a sempre ter o respeito pelas pessoas mais velhas, assim. Como me chama de senhor, eu fico, vixe, será que eu tô tão velho? Não, um cara com 48 anos. Vou tentar falar. É você. Vou tentar falar você anos. Até o final do programa. Ô, João, como é que foi lá o congresso do PSB com a presença da Lídice da Mata, deputada federal, a qual já entrevistei aqui nesse programa uma certa ocasião? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o evento e a finalidade dele. Olha, Clóvis, eu iniciar até com um comentário, que ontem eu recebi algumas mensagens e aí teve uma pessoa que falou assim, olha, João, eu recebi uns comentários aqui de pessoas que não são do nosso lado, que ficaram meio assim, comentários assim, que, entre aspas, falaram assim, que eu estava muito animado para quem não ganhou a eleição no dia do congresso. Agora, eu te peço até uma avaliação do que aconteceu na nossa trajetória para ver se não tinha motivo suficiente para a gente estar alegre. Uhum. A gente, no primeiro congresso, em 2019, éramos só jovens no auditório da Câmara. O primeiro congresso nosso foi realizado na Câmara. Só jovens, ninguém com mandato, ninguém com experiência política, ninguém tinha travado a eleição. Chegamos a um segundo congresso do PSB, em Palmas de Monte Alto, com a presença da presidente estadual do partido e deputada federal Lídice da Mata, com o deputado estadual Ângelo Almeida, com a vereadora eleita Adriana Santos do nosso partido e toda uma equipe que participou de uma campanha e aquele grande resultado histórico dentro do município de Palmas de Monte Alto da eleição de 2020. Ou seja, a gente tinha motivos mais que suficientes para estar animados para apresentar o segundo congresso naquele dia. Inclusive, chegou ontem, que era para chegar no dia do congresso, um trator e com vários equipamentos agrícolas para ser entregue na comunidade Lagoa de Canudos, que foi a comunidade que abraçou, assim, não foi a comunidade que a gente teve mais votos, mas foi a comunidade que nos deu a vitória sobre os adversários na campanha política, e é mais que justo que a gente faça um gesto de reconhecimento a quem acreditou na gente. Mas ressaltando que o intuito do nosso congresso, a gente renovou a diretoria, o pessoal que tem associado em associações na zona rural ou associação de bairro, sabe que de tempos em tempos tem que renovar a diretoria. E no caso do partido não é diferente, só que diferente dos associados, quem vota são os filiados na nova diretoria. E a gente fez o congresso, que é o órgão máximo diretor do partido no município, e foi eleita uma nova diretoria, continuou, na verdade, com o presidente do partido,
que é Igor Nogueira, que é agrônomo, mestre em agronomia, porque quando fala um jovem assim, ele tem a mesma idade que eu, mas já é formado e já tem um mestrado também na área dele, da agronomia. Eu fiquei no mesmo local como vice-presidente municipal do PSB, só que a grande novidade da nossa diretoria hoje, da Executiva Municipal, é a presença da vereadora Adriana Santos, que foi eleita no ano de 2020 e que agora também compõe a diretoria do nosso partido no município. Olha, e esse sucesso do Congresso, com a participação desses quadros importantes da política baiana, como é o caso de Lídice da Mata, por exemplo, isso é também pela sua importância hoje dentro do município de Palmas de Monte Alto. É tudo é avaliado de acordo o seu desempenho nas eleições passadas. Então o Lídice falou, não, merece a minha presença lá e vou estar presente. Então, você trazer uma presidente estadual para um município pequeno como é Palmas de Monte Alto num congresso é algo de ficar entusiasmado mesmo, e já trazendo inclusive obras, né? Isso. Trazendo benefício para a comunidade. Então, de fato, eu penso que foi um evento bacana, sim. Agora, ô João, você, além desse congresso, o que você pretende mobilizar mais? Porque agora você não tem como recuar. Você já está na política, seguir adiante. O que você pretende fazer daqui para frente? Porque tem as eleições agora do estadual da Presidência da República. Certamente você vai apoiar seus candidatos aqui, tá? E a partir disso aí, o que você vislumbra para a sua caminhada política em Palmas de Monte Alto? Olha, Clóvis, a nossa caminhada em 2022, na verdade, a gente está num ano ainda muito difícil de fazer planejamento. Ano passado, em 2021, a gente tinha várias atividades programadas com o PSB e com o Movimento Pensar Diferente, que a gente criou justamente para dar uma renovação na política montealtense, mas a pandemia tem nos deixado numa situação que a gente planeja um movimento, só que aí fecha, abre novamente. Quando a gente abre novamente para a gente planejar, para fazer uma ação, fecha novamente. E eu estou muito preocupado que com o avanço e a subida dos casos novamente, a gente tem mais um ano de trabalho praticamente perdido por conta porque a atividade política exige algumas coisas que outras atividades não permitem. A rádio, por exemplo, permite que você fique aqui no programa de forma que mantenha o isolamento. E falar para muita gente. Falar para muita gente. A política não. A política exige a presença física e outra. Eu gosto de visitar, eu gosto de estar presente. Então, no que for possível de continuar fazendo as visitas, de casa em casa, conversando com as pessoas, a gente fará. Eventos maiores, como a gente sempre programa com o movimento, este ano será dependendo aí das normas sanitárias. A gente já cancelaram agora as festividades do Carnaval em vários municípios na Bahia. Também no Brasil também está sendo o mesmo movimento. Então a gente tem essa preocupação. Geralmente o movimento Pensar Diferente, o nosso partido sempre faz algo no aniversário da cidade, mas se os casos continuarem, vai ser impossível, na verdade, a gente continuar trabalhando. Mas o de casa em casa, a visita, ouvir a população, acho que o mais importante e que muitos políticos perderam, Clóvis, é a capacidade de sentar e ouvir a população. Verdade. A população muitas das vezes se sente desamparada pelo político porque chegaram ao poder e esqueceram do mais importante, que quem colocou lá é aquela pessoa mais simples que está ali no interior do município e que talvez tenha uma ideia que seja brilhante, como eu vi várias grandes ideias durante a caminhada na política. E eu acho que uma marca da gente é essa questão de sentar de casa em casa, ouvir, estar presente. Uma curiosidade, Clóvis, a gente passou a eleição, eu voltei visitando as pessoas nas comunidades. Voltei para fazer o compromisso de passar da eleição, voltar na casa, ganhando agradecer aquela confiança. E a reação era muito engraçada, porque era muito inusitada. As pessoas falavam: você voltou? Como assim? Vai ter eleição de novo? Vai ter. Você não chegou muito cedo? A eleição não é só daqui 4 anos. Mas é uma satisfação muito grande da pessoa perceber que a gente não estava fazendo política só por política. E eu acho que é um grande diferencial também do nosso grupo. Nosso grupo hoje,
não é só João Pedro, não é só chegar ao cargo de prefeito, não é só chegar a cargo de vereadores. A gente tem um projeto para Palmas de Monte Alto, a gente tem um projeto de renovação na política e encarar um processo de desenvolvimento no município de Palmas de Monte Alto. Mas falando dos nossos deputados, a gente vai ter essa parceria, continuar, assim como o Lídice acreditou na gente, entregando o partido, dando aval e vindo no nosso município prestigiar, como o Clóvis falou aqui, como o senhor falou, como você falou, vai ser difícil falar você, viu? Como você falou aqui, uma presidente estadual, Lídice da Mata, na verdade, ela tem uma carreira extensa na política baiana. Sim. É uma política histórica. Eu falo com o pessoal que daqui uns anos, como alguns políticos mais velhos citam, eu conheci Brizola, eu conheci Ulisses Guimarães, eu vou ter o prazer de falar, eu fui filiado por Lídice da Mata, fui deputada estadual, primeira mulher a ser prefeita de Salvador, contra o grupo de Antônio Carlos Magalhães, que comandava a Bahia naquela época, foi a primeira senadora da Bahia, deputada federal por vários mandatos. Então, assim, é uma política que tem uma carreira extensa e que olhou pra gente de uma forma assim que dando uma oportunidade. No Congresso até, ela falou assim que ela olha com muita preocupação o futuro da política no Brasil, porque a política tem se tornado um movimento, os políticos têm chegado ao poder apenas pelo poder e para manter privilégios. Verdade. E aí ela falando no Congresso que olhar pra gente, um grupo de jovens organizado, com força, com interesse de fazer uma política renovada, com base no escutar, promover a justiça social, isso anima ela, que está há vários anos na política, e deixa ela com forças renovadas para também trabalhar. Além da deputada Lídice da Mata, deputada federal, a gente também vai ficar com o deputado estadual Ângelo Almeida, que veio em Palmas de Monte Alto durante a campanha, deu suporte para a gente, esteve presente na nossa caminhada em Palmas de Monte Alto e acreditou no projeto. E Clóvis, eu falei isso no Congresso e volto a falar aqui na rádio, todos os discursos estarão disponíveis, eu acredito que hoje mais tarde. A gente teve problema na transmissão, mas a gravação também ficou muito pesada, então para jogar no YouTube tá dando uma dificuldade, a gente tá tendo que cortar e comprimir os arquivos de vídeo para poder postar. Mas eu disse isso no Congresso. Após a eleição, eu achava que eu ia voltar para casa e continuar minha vida de arquiteto. Eu acho que ainda muito ingênuo na questão da política, de que a partir da eleição eu era político de fato, com o ônus e o bônus da palavra. Sim, sim. Na minha cabeça, não. Terminou a eleição, segunda-feira, volto pro meu escritório de arquitetura, sento e vou trabalhar. Mas aí a política impera sobre as nossas decisões, e que depois disso, diversas propostas de vários deputados, propostas até indecentes, né? Quando a gente vai falar no meio político, propostas que, se eu fosse deixar me tomar pela vaidade, eu já teria deixado o partido, mas eu estou no PSB e estou com o Lídice e com o Ângelo, porque eu acredito no potencial que eles no potencial e no interesse que eles demonstraram para Palmas de Monte Alto. Não por questão pessoal, não por questão de vaidade política ou por benefícios. Porque talvez se hoje eu não estivesse no PSB, estivesse com os deputados, os benefícios seriam maiores. Mas eu acredito que para Palmas de Monte Alto a escolha não seria tão benéfica quanto está com Lídice e com Ângelo. Muito bem, essa posição sua é atípica, porque não é comum isso acontecer. As propostas surgem e aqueles espertalhões de plantão, eles querem levar vantagem da política e acabam se comprometendo a sua história e comprometendo com o candidato que oferecera algum tipo de benefício. Mas você falava aí há pouco sobre a importância de Lídice, como eu reconheço também, sei. Aí me veio aqui a memória, porque assim, eu tenho uma história também, me permita falar só um pouquinho aqui, sim. Mas eu tenho uma história aqui de trabalho na política, e eu estava lembrando aqui de quantas pessoas eu já trabalhei na campanha, né? Eu me recordo que em 2002, aqui na região, eu fui o locutor de Wagner. Na campanha de Wagner, quando ele a primeira... Naquela pesquisa que ele nem pontuava. Isso, eu fui contratado por um grupo aqui de Guanambi, era um carrinho de som pequeno, não sei, parece até que era um Paraty, sei lá,
Wagner atrás com a turma e eu na frente com o carro de som. Depois veio o Rui também, Wagner no segundo mandato, depois veio o Rui, eu fiz. Mas eu já trabalhei também já fiz eventos com Paulo Souto, com César Bosco, e eu sou um prestador de serviço. Sim. Entendeu? Eu já, nessas campanhas, nessas andanças com o Wagner, quem estava ao nosso lado era Valdir Pires. Um nome importante da política nacional. Histórico na política baiana. Sentei numa mesa, jantei com ele, ele ainda me elogiou o trabalho. Aquilo pra mim foi uma coisa fantástica. Falei, acho que eu dou pra enganar, porque Valdir Pires está elogiando. Então, assim, e que nos deixou, né, ainda de forma prematura, mas fiquei muito feliz. Mas, de qualquer forma, a gente tem que respeitar a história de cada um, dos políticos que contribuíram para o Brasil ficar melhor. A gente tem que ter isso em mente, não é desprezar. Mas você falava aqui há pouco sobre a vereadora Adriana. Eu vi que a Adriana andou tendo uns contatos com o atual prefeito Manuel Rubens, inclusive participando de eventos que o prefeito promovera. Como é que fica agora? A Adriana vai continuar no seu partido, vai continuar na sua base política, ou vai ingressar a base política do prefeito Manuel Rubens? Ela vai votar no candidato do partido ou vai acompanhar os candidatos do partido do prefeito Rubens? Não, a vereadora Adriana continua firme no 40, Sim. Inclusive o discurso que irá ao ar mais tarde, espero hoje ainda no YouTube, demonstra isso no Congresso, a firmeza dela com a gente no partido. Até ressaltar algumas questões assim, porque passou a eleição, Clóvis, é o momento da gente baixar os momentos de agressão na política, que acontece naturalmente, às vezes até sem a gente querer, mas existem algumas respostas agressivas durante a campanha. Eu acho que passou a eleição, a gente também não precisa ficar, como diz um ditado popular, ficar com a faca na mão o tempo todo para brigar. A gente teve umas discussões sobre o andamento da vereadora Adriana e ela até conversou com a gente, ela pediu autorização do partido, ela conversou com o partido para estar presente em inaugurações da prefeitura, da gestão, que beneficiasse comunidades onde ela foi votada. Porque no entendimento que se teve naquele momento nas comunidades foi o seguinte: como a vereadora foi prestigiada no local, ela gostaria de estar presente onde ela foi votada e dizer à população que ela está ali presente também nos benefícios que a comunidade tem recebido. Uhum. Então, assim, ela só foi também nos eventos do atual prefeito nas comunidades onde ela foi votada. Então não teve outros eventos também que ela ficou acompanhando o prefeito Manuel Rubens. E outra questão, a gente também, a vereadora Adriana e do nosso partido, tem um entendimento na Câmara que os projetos que forem benéficos para a população de Palmas de Monte Alto, ela votará a favor. Agora, quando tiver algum questionamento, ela levantará o questionamento e fará o posicionamento do partido. Porque é uma questão que, às vezes, a política do interior não entende. Que a gente precisa, na verdade, os políticos, a gente fez essa formação com os vereadores do nosso partido antes de ser eleito, e eu falo aqui agora para a região, porque as pessoas precisam também compreender o papel do vereador. Quando o cargo do vereador, na verdade, não é dele, o cargo do vereador é do partido, porque as pessoas votam, na verdade, na ideologia, porque a Câmara tem a representatividade das ideias populares, tanto que o voto da Câmara é um voto de legenda. O voto do vereador, ele é conquistado através do partido, então ele segue uma bandeira do partido, diferente do executivo, que é um cargo majoritário, que o prefeito, o senador, o governador ou o presidente, ele tem o cargo para si, e não do partido, porque as pessoas votaram nele. Mas quando é um vereador, a pessoa... Por isso que tem a possibilidade das pessoas votarem na legenda na eleição. Talvez você simpatiza com um grupo político, que nem no nosso caso lá. No meu caso, por exemplo, para vereador, eu votei na legenda, né? Porque eu tinha uns candidatos a vereadores, eram 17. Aí o meu voto, para servir para todos, né? Para compor a cadeira da Câmara, eu apertei apenas o 40 e confirmei. Ou seja, eu voto no partido. E a vereadora Adriana tem seguido as orientações do nosso partido. E também, assim, foi um primeiro ano, né? A gente tem que dar esse desconto. Ela está
aprendendo muito ainda a forma que a Câmara de Palmas de Monte Alto é gerida, a forma que a Câmara de Monte Alto é levada, e tem se adequado. Mas a partir desse ano agora, acredito que acho que é o dia 7 agora que volta a Câmara de Palmas de Monte Alto, o posicionamento da vereadora Adriana será mais firme e mais correto ao lado do PSB. Porque ideologicamente PSB com PSD são completamente duas ideologias distintas, não tem nada a ver. Agora, essa proximidade da vereadora Adriana com o prefeito Manuel Rubens acabou provocando até um descontentamento, um desconforto, né? Eu vou dizer até uma certa revolta em integrantes do grupo do prefeito, porque acha que o prefeito acabou prestigiando ela, que teria inclusive alocado em alguns setores da prefeitura pessoas que ela teria indicado, Eu não posso afirmar isso com precisão, porque o prefeito já não tem contato comigo há muito tempo, né? Porque senão a gente estaria conversando sobre isso, mas causou uma indignação muito grande, inclusive pessoas muito chateadas com essa proximidade. Mas isso é coisa da política, a ciumeira tem que ter, não tem jeito, né? João, você teve na Câmara um outro dia desse e fazendo alguns questionamentos sobre a gestão do prefeito Manuel Rubens. Chegou até a dizer, dá um prazo para o prefeito trabalhar. O que foi isso, João? O prefeito não está trabalhando? Olha, Clóvis, o que aconteceu na Câmara foi o seguinte, inclusive até comentando dessa chateação do pessoal do grupo do prefeito, assim, os casos internos do grupo, assim, o que eu posso resolver é dentro do grupo do Movimento Pensar Diferente, do PSB. Agora, se o pessoal lá ficou chateado com o prefeito, vai reclamar com o prefeito. Né? Então, agora sim, não vale também ficar descontando o ódio nem quem não tem culpa. Né? Tá chateadinho, vai lá reclamar com o chefe. Então, assim, eu falei a questão do prefeito, foi o seguinte, que teve muitas inaugurações em Palmas de Monte Alto, porém, a gente deve recordar que essas inaugurações que foram feitas na administração agora no início de 2021, para não ficar parecendo assim, porque a notícia sai na região assim, o prefeito de Palmas de Monte Alto iniciou um mandato inaugurando muitas obras, mas na verdade todas essas obras foram do mandato passado, todas as escolas que foram inauguradas foram do mandato passado, e eu até citei para não ser injusto, porque eu também não gosto de injustiça não, o que é certo, o errado eu também, nós estamos aqui para falar. O prefeito fez uma intervenção lá na Rua Amazonas, que foi muito benéfica. Já tinha anos que precisava fazer. Porém, a gente deve lembrar também que dessas escolas entregues, a Escola Luiz Dias, a Escola Municipal Luiz Dias, que é a escola onde eu estudei, que eu fiz o Fundamental 2, e até aquele sentimento, né, aquele saudosismo da escola, tá parado até hoje. Ainda não foi entregue. O prazo de concluir já tem mais de um ano, agora deve estar fazendo mais de 1 ano e 5 meses que deveria ter sido entregue e ainda não foi entregue. Então, assim, eu quero ver resultados, a população de Palmas de Monte Alto quer ver resultados na prática. Não adianta falar que as escolas estão bonitas, eu quero ver instruir aos professores. A gente precisa valorizar os nossos professores na questão de formação novamente. O mundo mudou, Clóvis, o mundo acelerou, e a gente precisa acompanhar isso. As nossas salas de aula hoje têm um desafio de lidar, não é só com a educação do quadro, do piloto. A gente saiu do piloto a giz, foi pro piloto, pro quadro a piloto, né? E agora a gente precisa ir para a lousa digital, a gente precisa acelerar, porque... Modernizar essa escola, porque a gente fica numa situação que o professor fala, o Brasil foi descoberto em 1500. Esse pensamento já é retrógrado. A gente já sabe que tem toda uma questão, Portugal já sabia da terra do Brasil, a gente já tem 4 anos antes, porque o Tratado de Tordesilhas foi feito antes de 1500, ou seja, Portugal e Espanha já sabia que tinha alguma coisa do lado de cá, porque ninguém ia repartir água. E hoje os alunos, o professor fala 1500, descobrimento do Brasil. O aluno pega o celular, fala mais não sei o que, Ou seja, precisa hoje a gente acompanhar. E os professores de Palmas de Monte Alto são bons professores. Eu estudei na escola pública em Palmas de Monte Alto. Eu tive acompanhamento, eu estudei no Colégio Elisa, onde aconteceu o evento. Ou seja, eu sei da qualidade dos nossos professores, sei que são pessoas preparadas, mas que falta incentivo hoje. Porque às vezes, Clóvis, eu acho que a administração
tem que promover e valorizar o funcionário. Eu acho que, na verdade, só nessa administração, não. Qualquer empresa, se um funcionário chegar para mim e falar assim, hoje no meu escritório de arquitetura, às vezes tem estagiário lá comigo, você fala assim, João, eu quero fazer um curso para me aperfeiçoar. Tem que dar oportunidade. Não, a gente aguenta aqui, pode ir lá fazer o curso. Professor, a mesma coisa. Quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, quer fazer uma especialização, a prefeitura tem que possibilitar o máximo da especialização dessa classe, porque são eles que cuidam do futuro de Palmas de Monte Alto. Bom, então, o que você disse na Câmara naquela ocasião, que alguns ficaram até, digamos, chateados, é que as obras que estão sendo inauguraram este ano e o ano passado, são obras do mandato passado. Da gestão anterior. Então, que nesse mandato ainda só tem essa revitalização da Rua Amazonas. Da Rua Amazonas. Pronto, foi nesse sentido que você quis dizer, tá? Então, porque as pessoas falam, João Pedro tá mandando... Porque, né? Não, inclusive a relação que eu tenho com o prefeito, hoje é muito tranquila. Inclusive, assim, se for para dar ideia, eu já falei na rádio de Palmas de Monte Alto, agora serve aqui também para qualquer prefeito da região. Hoje já se calça a rua e faz as calçadas. Agora eu acho que deve ter um complemento a mais. Faz a rua, a pavimentação, façam as calçadas, mas também plante árvores, faça a arborização da rua, porque não adianta, faz o serviço, mas a gente vive no semiárido, a gente vive num lugar quente. Então os prefeitos da região que estão escutando aí, serve para qualquer prefeito. Calce a rua, pavimente, faça as calçadas, mas pense num plano de arborização também. Porque a gente tem que pensar no pedestre que caminha ali na calçada e precisa ter sombra, porque a gente vive num calorão intenso. João, muito bem, é claro que você tem boas intenções, bons projetos para Palmas de Monte Alto, mas você vai estar sempre na eleição. A eleição de Palmas de Monte Alto sempre foi polarizada, né, entre dois grupos e dois nomes, né? Atual prefeito Manuel Rubens e o ex-prefeito Fernando Laranjeira. Aí chega João Pedro no meio dos dois, tá? Na próxima eleição municipal, o Manuel Rubens não é mais candidato. Certamente ele vai apresentar algum nome, tá? O ex-prefeito Fernando Laranjeira deve apresentar seu nome mais uma vez. João Pedro vai ser candidato de novo, né? Não tem como, isso aí não tem como você recuar mais. Na verdade, foi até o que eu falei com o pessoal no Congresso, Clóvis, que assim, quando eu me apresentei, eu pedi que as pessoas confiassem em mim para aquele projeto e muita gente confiou. E hoje eu continuo firme na política, porque eu sei que eu posso confiar em muita gente que já pensa diferente, que já tem essa vontade de estar com a Palmas de Monte Alto renovada politicamente. Eu acredito que, assim, eu tenho o apoio do meu partido, eu tenho o apoio do presidente municipal, eu tenho o apoio da presidência estadual do partido, para que eu continue a encabeçar esse projeto na disputa, não pelo poder, mas pelo desenvolvimento de Palmas de Monte Alto. E eu acredito que Palmas de Monte Alto, em breve, na próxima eleição, já dará esse resultado que o movimento e que o PSB tanto espera para o município de Palmas de Monte Alto. A gente sabe que ainda é cedo, mas se no futuro, caso um dos dois te procure, tem conversa? Clóvis, é o seguinte, vamos deixar bem claro. A gente passou por um momento na eleição de 2020 onde a gente precisava demonstrar o nosso perfil e o nosso projeto. Sim. A gente apresentou a população de Palmas de Monte Alto e naquele momento era impossível um diálogo com as outras partes, porque assim, cada um já tinha um projeto definido. Rubens tem o seu projeto, Fernando tem o seu projeto e a gente precisava mostrar o nosso projeto. Daqui para frente, a gente precisa pensar no futuro de Palmas de Monte Alto e na união. Eu acredito que qualquer união que seja feita dentro de um programa de governo, qualquer união que seja feita dentro de, não como a gente vê na política, e isso aí é meio complicado, porque comigo a resposta vai ser taxativa. Esse negócio de ficar loteando secretaria, loteando cargo público, loteando... Mas isso é comum para vencer a eleição, isso aí é prática comum. Não, mas... Você é contra isso? Na verdade, Clóvis, a gente tem que pensar que também era comum disputar a eleição com muito dinheiro e a gente demonstrou que é possível fazer com menos. Ou seja,
Às vezes a gente tem alguns pensamentos, alguns preconceitos formados sobre a campanha política que a gente pode desconstruir. Ou seja, seu movimento é realmente pensar diferente, é diferente. Diferente, a gente precisa. Então, não assim, troca apoio por secretaria. Quer vir, vem agora. Quer vir, venha. Mas assim, mas é claro que também se tiver nomes, bons nomes, né, nas outras equipes, sim, que possam... eu não falo assim só de um não, porque por mim a gente uniria toda a Palmas de Monte Alto, a gente sentaria todos os grupos políticos de Palmas de Monte Alto e definiria um projeto para Palmas de Monte Alto. O importante é o município. É o município. Eu falei, Clóvis, a gente em 2040 não tá longe não, 2040 tá logo ali, são menos de 20 anos agora. Palmas de Monte Alto completará 200 anos. Ou seja, é o bicentenário de uma cidade e a gente precisa chegar no bicentenário, a gente precisa chegar nesses 200 anos muito melhor do que a gente está hoje. A gente precisa acelerar muito o desenvolvimento de Palmas de Monte Alto, que ficou para trás. Palmas de Monte Alto foi fundada no mesmo documento que Vitória da Conquista, em 19 de maio de 1840. Ou seja, a gente precisa acelerar, a gente está muito para trás nesse desenvolvimento. Então você acha, por exemplo, que nessas gestões do ex-prefeito Fernando e Rubens, Palmas de Monte Alto não acelerou? Não. Inclusive, para não ser injusto, foram 2 momentos que Palmas de Monte Alto teve um grande avanço. No primeiro mandato do prefeito Fernando, lá em 92, e no primeiro mandato do atual prefeito Mano Rubens, lá em 2005. Porque eu falo isso com base em dados. Foi um momento que, quando você vai olhar os dados da população no IBGE, a população urbana e a população rural, foram os momentos que a população urbana de Palmas de Monte Alto deu um salto muito grande nessas 2 gestões. Ou seja, mostra que naquele momento houve um desenvolvimento da cidade, que o pessoal da zona rural deixou o campo por causa da questão de emprego na sede. Ou seja, teve um desenvolvimento naquele momento. Porém, depois disso, teve um momento de estagnação em ambos os governos. Ou seja, a gente precisa novamente de um novo olhar, uma nova gestão, um pensamento, uma corrente, um projeto diferente para o município, para dar novamente essa alavancada. Então, eu acredito assim, é possível a gente conversar. Agora, claro que a gente vai continuar firme no 40, a gente vai continuar firme no nosso projeto. As pessoas, a população de Palmas de Monte Alto pode ficar tranquila. Depender de mim, eu não vou me vender por nada, eu não vou me vender, não vou me entregar ao projeto por questão de poder. Eu acredito que o que vale mais a pena e o que a gente representa hoje é uma esperança na renovação da política de fato. E a gente tem uma responsabilidade, Clóvis, que é assim, se hoje a gente apresenta uma nova esperança na política, se a gente desamparar essa esperança que a população tem, e se a gente frustrar esse sentimento, daí para frente é ladeira abaixo, porque aí agora o sentimento de não acreditar mais na política vai destruir o sentimento de Palmas de Monte Alto. Então a gente precisa honrar esse compromisso de realmente fazer um trabalho para o município. Mas o diálogo faz parte da política, o diálogo, a conversa. Inclusive, após a eleição, eu tive conversas com o prefeito, não escondi ninguém, tive conversas com integrantes de frente do grupo de Fernando também, porque a gente precisa fazer um diálogo. E pode ter certeza, se eu perceber que dentro do grupo de Mano Rubens, dentro do grupo de Fernando, tem pessoas com boa vontade, com a vontade de fazer o desenvolvimento de Palmas de Monte Alto, pessoas que estão com vontade de trabalhar de fato por Palmas de Monte Alto, engajar, não pro pessoal. Eu falo com o pessoal da minha equipe que assim, a gente não pode pensar nunca na gente. Serviço público é doação, não é por salário, não é por vantagem, é por nada. Serviço público é doação. Às vezes a iniciativa privada paga bem melhor. Eu como arquiteto da iniciativa privada, eu estaria ganhando muito mais do que se eu fosse um arquiteto, por exemplo, da administração pública. Mas a gente tem que entender que a administração pública é doação. E pode ter certeza, se na equipe de Mano Rubens, na equipe de Fernando, é claro que eu também tenho os integrantes de minha equipe. Se eu perceber que tem pessoas lá com bom sentimento, que tem vontade de trabalhar, estão garantidas no serviço de Palmas de Monte Alto, sem perseguição. A gente não pode continuar. Eu vou citar um exemplo aqui, para não ficar que vai ser unânime em Palmas de Monte Alto. Para não falar que hoje a gente tem o Valdenor, que é jardineiro, lá em Palmas de Monte Alto, que cuida das plantas de Palmas de Monte Alto. Clóvis, ele é do lado de Mano Rubens, ele é da base, ajudou o prefeito na campanha e tal. Mas eu pergunto a Palmas de Monte Alto,
Palmas de Monte Alto me dando a possibilidade de ser prefeito. A gente olha para aquele homem que ele é o chefe de uma equipe, mas que vai pro jardim ele mesmo cortar a planta. Ele vai cuidar das plantas. Muito zeloso. Muito zeloso. Ele mesmo vai ali cortar aquela grama, ele mesmo vai... Ele não tem necessidade de fazer aquilo, mas ele faz porque ele gosta. Ou seja, uma pessoa dessa que é apaixonada pelo que faz e que zela de algo público, não merece uma oportunidade? Não merece uma chance na próxima eleição de falar assim, olha, o grupo de Rubens não vai ser mais candidato, eu não acredito que um sucessor de Rubens possa fazer esse trabalho, eu vou acompanhar João Pedro. Não merece uma oportunidade? Sim, claro que merece. Então a gente está aberto a diálogo para todos. Agora eu peço também às pessoas que se manifestem. Você que hoje é do lado de Fernando, você hoje que é do lado de Mona Rubens, talvez assim, com medo de perseguição, as pessoas não falem. Mas me chame no privado, meu telefone é público. Me chame no Instagram, me chame no WhatsApp, chame para conversar. Quero diálogo, boas ideias vêm de todos os lados e a gente tem que colocar isso em prática. Muito bem, eu conversei aqui com o engenheiro e ex-candidato a prefeito de Palmas de Monte Alto, João Pedro. João, obrigado por sua presença aqui no programa. Obrigado, Cláudio. Só consertando, sou arquiteto. Desculpa, eu falei engenheiro, não foi? Arquiteto e urbanista. Tá bom, desculpa então, o arquiteto e urbanista aí. Obrigado, João, sucesso pra você, Deus lhe abençoe e sempre que precisar estaremos aqui à disposição. Muito obrigado, Clóvis, pela oportunidade novamente de conversar com a população de Monte Alto. E aqui respondendo ao pessoal que falei isso no privado, vou falar para o pessoal aberto aqui agora. Pode falar. O pessoal que fala assim, cuidado com o Clóvis, que Clóvis vai te botar na parede, Gente, Clóvis, principalmente fora do ar, tem sido cordial. A gente se encontrou no dia que o governador esteve em Palmas de Monte Alto e assim, sempre foi muito cordial. Tem sido muito cordial, tem sido um parceiro, como falou ontem, um amigo na caminhada política. Então assim, Clóvis, o pessoal que tem aquele preconceito, gente, a política é dinâmica e Clóvis, como falou, é um prestador de serviço, que ele não é de grupo A, no grupo B, ele é um radialista que trabalha, que faz o seu trabalho quando é contratado e deve fazer bem mesmo. Se você foi contratado por A, por B, é para defender aquela